Olá pessoal, aqui é o Leonardo e vamos dar continuidade às nossas aulas sobre eletricidade. Então, aula 2, campo elétrico. Lembrando que na aula 1 foi sobre força elétrica e recomendo vocês darem uma olhada no vídeo referente à aula 1. Então vamos lá. Bom, na última aula nós vimos que cargas de sinais opostos se atraem, cargas de mesmos sinais se repelem. Então nós temos cargas de mesmo sinal se repelem, negativo com negativo, positivo com positivo se repelem. Cargas de mesmo sinais se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Sinais opostos, positivo com negativo, atração. E além disso, nós vimos que a força entre duas cargas, então imagina uma carga Q, uma carga Qzinho, separado por uma distância D, e nós vimos que a força, por exemplo, em modo, ou seja, apenas em número, não estou interessado no vetor. A força que Qzão faz em Qzinho vai ser dada por K, Qzinho dividido por D ao quadrado, onde K é constante eletrostática, tá bom? E obviamente, pela terceira lei de Newton, Qzinho faz uma força em Q de mesmo modo. Então a força que Qzinho faz em Q é igual à força que Qzão faz em Qzinho. Segundo a terceira lei de Newton, estamos falando apenas em módulo, apenas em número e intensidade, tá bom? Então basicamente foi isso que nós chegamos à conclusão da primeira aula. Então dá uma olhadinha no vídeo lá, que vai ser interessante. Bom, campo elétrico, vamos para a definição. Então a região ao redor de uma carga elétrica que provocará uma força em outra carga colocada nessa região. E o campo elétrico é uma grandeza vetorial, portanto, tem sentido, direção e módulo. Vamos lá. Imagine que eu tenho a carga Qzão. Essa carga Qzão vai gerar ao seu redor uma coisa chamada campo elétrico. O que é isso? Se eu colocar uma carga Qzinho, que eu chamo de teste, ao redor dessa carga Qzão, ou seja, no campo elétrico gerado por Qzão, a minha carga Qzinho, que é a carga de teste, vai experimentar uma força F devido a Qzão, tá bom? Ou seja, quando eu coloco a minha carga Qzinho no campo elétrico gerado por Qzão, Qzinho vai experimentar uma força elétrica devido ao campo elétrico e obviamente devido à carga Qzão, tá? E olha a notação vetorial. Nesse caso aqui no ponto P1, eu tenho uma direção, um sentido e uma magnitude. Se eu pegar o ponto P2, o meu vetor força, ou seja, a força que Qzão faz no caso aqui em Qzinho, né? Vou colocar Qzinho aqui. Supondo que Qzinho fosse positivo, seja positivo, supondo não, ela é positiva aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então vai experimentar uma força, vou chamar de F2 no ponto 2. Então note, agora você tem uma direção, um sentido, a magnitude eu não sei, mas direção e sentido com certeza são diferentes, tá bom? Ponto P3, tá? Então você vai ter que ser lá mais ou menos inclinado aqui, um pouquinho inclinado, F3, por aí vai. Ponto P5, porque nós vamos ver que o campo elétrico ele é radial, né? Considerando uma carga que nós chamamos pontual, ele é radial, ou seja, as linhas de campo que vão representar o campo elétrico, nós representamos o campo elétrico por linhas de campo, nós vamos ver na frente. Então elas saem radialmente dessa carga Qzão, tá? Então você teria que apenas projetar radialmente essa linha do campo elétrico aqui. Então nós teríamos aqui nossa força F5, sentido, direção e módulo. Então note que em cada ponto do meu campo elétrico eu vou ter uma força diferente no sentido vetorial, tá bom? Então daí define uma região ao redor da carga Q, onde uma carga de teste ali colocada sofrerá uma força, e nós temos aí então a importância do vetor para representar essa força que a carga Qzinho estará sujeita, beleza? Então é importante essa definição aí, tá, gente? Um exemplo, né? Ali eu tinha uma carga aqui que nós chamamos pontual, de onde as linhas de campo saem radialmente, mas agora eu tenho uma placa carregada. Nós podemos imaginar um conjunto de cargas pontuais dispostas paralelamente de forma a formar uma, digamos assim, uma matriz elétrica. Então cada pontinho negativo seria uma carga pontual vista anteriormente.
E notem que uma carga Q de teste colocado nessa região aqui ao redor dessa carga produzida pela placa Q, essa placa carregada vai produzir um campo elétrico, essa carga aqui vai experimentar uma força. E aqui nós temos um conjunto de cargas, então uma placa, e o campo elétrico vai ter uma distribuição diferente. Notem que o campo elétrico ele vai ser sempre perpendicular às cargas que compõem a placa, tá bom? E aqui uma vista de perfil. Bom, né, anteriormente nós tínhamos um ponto, né, a carga Qzinho, e o campo elétrico ele emana radialmente, tá vendo? Então, a diferença aqui de uma placa paralela, onde você tem o campo elétrico perpendicular à própria superfície, tá bom? Esse é um exemplo. Então, dependendo da superfície, nós vamos ver em aulas futuras, dependendo da configuração da superfície eletricamente carregada, o campo elétrico vai ter suas configurações também particulares, tá? Bom, mas qual que é a expressão do campo elétrico? Matematicamente, como podemos expressar esse campo elétrico, a intensidade do campo elétrico, tá? Então vamos tentar ver isso aqui. Bom, eu tenho uma carga Qzão e a carga Q1, que é a carga de teste, separado por uma distância D, primeiramente. Depois eu coloco essa carga Q1 a uma distância 2D. Ou seja, eu aumentei mais D, então deu 2D. E a pergunta, a carga teste experimentará uma força maior em D ou em 2D? Então vamos apenas pela intuição e baseado no conceito de força eletrostática. Olha só, eu tenho uma carga Q positiva, então a carga que origina o campo elétrico é positiva e minha carga de teste é negativa. Então sinais opostos se atraem. Então Q, que é positivo, vai exercer uma força atrativa em Q1, que é negativa, tá bom? Então vou colocar aqui do lado que essa força, que é a força que Qzão faz em Q, tá só fora de escala, tá bom? Vai ser atrativa. Agora, quando eu afasto Q1 de Q, intuitivamente essa força vai reduzir, porque a força varia com o inverso quadrado da distância. Então, quanto mais próximo, mais intenso. Quanto mais longe, menos intenso, de forma quadrática. Bom, pessoal, se eu colocar a minha carga Q1 a uma distância 2D da carga Q, lembrando que a força varia com o inverso quadrado da distância, e se eu colocar, vai ficar assim, ó, se eu considerar que D vai ser 2D, ficaria 4D ao quadrado. Ou seja, minha força, quando eu afasto 2D da minha carga Q, a força é reduzida em 1 quarto, tá? Ela é reduzida 4 vezes. Se eu fazer o inverso, se eu aproximar a minha carga de 2D para D, eu vou reduzir, a minha força aumentar 4 vezes, tá bom? Então, respondendo a pergunta, a carga teste experimentará uma força maior em D ou 2D? Então, ela responde maior em D. Então a resposta é essa aqui, tá? Porque é atrativa. Como é a variação do campo elétrico com a distância? Vamos fazer uma coisa aqui, vamos entender isso aqui. Intuitivamente nós sabemos que à medida que eu afasto minha carga teste da carga Q, a força vai variar com o inverso quadrado da distância, tá? Logo, o campo elétrico também vai variar com o inverso quadrado da distância. Por quê? O campo elétrico é uma região ao redor da carga, onde uma carga teste ali colocada experimentará uma força. Logo, se em cada ponto que eu colocar minha carga teste desse campo elétrico surgirá uma força, e essa força varia com o inverso quadrado da distância, então meu campo elétrico também varia com o quadrado do inverso da distância, tá bom? O inverso do quadrado da distância, corrigindo aí, com o inverso do quadrado da distância. Então a variação do campo elétrico também vai ser com inverso do quadrado da distância, assim como na força elétrica, tá bom? E notem que se eu tiver uma relação aqui, eu vou adiantar um pouco aqui, ó, F, quem que é F? F sobre o quê? F é a força exercida pelo campo elétrico ou pela carga Qzão na carga de teste Q. Se eu aumentasse a minha carga de teste Q, vamos supor
que minha carga Q1 agora fosse 2Q1, ou seja, ela está mais negativa. Então, obviamente, considerando que a força eletrostática, no nosso caso, que é menos Q, porque nós temos sinais opostos. Se eu aumento essa carga aqui, ó, que era Q1, né? Agora passo para 2Q1, eu ponho um 2 aqui, a intensidade da minha força vai aumentar, tá bom? E vai ser uma relação proporcional, porque aumentei a carga elétrica, obviamente vou aumentar a força, no caso aqui a força de atração. Reduzir minha carga elétrica, vou reduzir minha carga de atração, minha força elétrica. De forma que F sobre K, F sobre Q, vai ser uma constante, uma relação diretamente proporcional. Aumenta uma, a outra aumenta. Aumenta uma, a outra aumenta. Por aí vai. Tá? E é isso que nós vamos ver aqui, ó. Se eu tenho agora uma carga Q1 igual a 2 vezes Q1, eu vou ter uma força eletrostática mais intensa, tá? De forma que essa relação F sobre K ela se mantém constante. Por exemplo, aqui na distância 2D, que era D, né? Aqui na distância 2D, novamente, mantendo a distância fixa, ou seja, eu não estou alterando a distância, mas mantendo a distância fixa, e só estou variando a carga de teste. Então, eu estou aumentando minha carga de teste. Então, a força naquele ponto do campo elétrico ela vai ser proporcional. Aumentei a carga, vou aumentar a força. Reduzir a carga, vou reduzir a força. Se eu fizer o mesmo raciocínio para uma distância D, agora vou manter essa distância fixa, mas vou variar apenas a carga de teste. Então, aumentar ou reduzir a carga, isso vai ter um acompanhamento proporcional na força referente a essa carga, tá bom? Então, essa relação FQ para uma distância fixa, ela vai ser manter constante, tá bom? Então, baseado nesse argumento, nós podemos deduzir uma expressão do campo elétrico, porque nós sabemos que o campo elétrico, mantendo uma distância fixa, nós vamos ter força sobre Q. Isso vai se manter se eu considerar essa distância fixa. Então, tá? Mas quem que é força? É K, Qzão, Q dividido por D ao quadrado. Isso é força. Dividido por Q. Então, ó, dividido por Q, tá? E aí você vai simplificar. E você vai ter que o campo elétrico vai ser igual a K Qzão dividido por D ao quadrado. Olha que interessante, o campo elétrico ele independe da carga de teste, justamente porque você vai ter essa proporcionalidade entre força e a carga de teste, mantendo a distância fixa, óbvio. Mas agora com essa expressão nós podemos generalizar, tá bom? Nós podemos variar a distância e nós vamos saber qual o valor do campo elétrico a uma certa distância da carga que origina o campo elétrico, tá bom? Então a expressão geral do campo elétrico em módulo, em número, vai ser K, que é a constante eletrostática, Qzão, que é a carga que origina o campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado entre a carga que origina o campo elétrico e a carga de teste. Mas note que na expressão a carga de teste não aparece. Isso quer dizer que o campo elétrico, como era de se esperar, por que isso? Porque quem que origina o campo elétrico é a carga Qzão. Qzinho não está ali. Qzinho não tem nada a ver em originar o campo elétrico. Qzinho ela chega de intrusa, ela aparece no espaço lá do campo elétrico e tem suas manifestações em termos de força. Mas quem gera o campo elétrico é Qzão. Então, essa expressão está dizendo que Qzinho não tem nada a ver com a geração do campo elétrico. Apenas Qzão, que de fato é quem gera. Tá bom? E esse campo elétrico ele vai variar, conforme nós vimos anteriormente, com o inverso do quadrado da distância. Assim como a força elétrica também o faz. Bom, para representarmos o campo elétrico, nós usamos um conceito linhas de campo elétrico, ou linhas de força, tá? Também. Linhas de força representam, por exemplo, um campo de forças ao redor da carga. E nós temos linhas de campo elétrico para representar o campo elétrico ao redor da carga. Isso vocês vão ter que gravar, que vai ser fundamental. Linhas
Linhas de campo elétrico começam em cargas positivas por definição, tá? Por convenção. Começam em cargas positivas e terminam em cargas negativas. Bom, radialmente, o caso mais simples, eu tenho uma partícula elétrica pontiforme e o campo elétrico é radial. Notem, tá vendo? Radial, tudo sai do centro em forma de raio. E o positivo, a linha de campo que representa, as linhas que vão representar esse campo elétrico positivo, saem, ou seja, saem de positivo e entram em negativo. Então imagina, essa linha aqui, ó, tá saindo, tá vendo? Tá saindo radialmente e elas tendem a chegar na carga negativa. Então se você olhar isoladamente uma carga negativa, as linhas de força, as linhas de campo entram. Mas é como se essas linhas que entram são as que saíram da carga positiva. Bom, pensa assim que vai ser melhor. E aqui eu tenho esse conceito quando eu coloco duas cargas de sinais opostos próximos uma da outra. Eu tenho exatamente isso, ó, que essa linha aqui, ó, sai do positivo, ó, sai do positivo e entra negativo. E aí eu tenho todas as direções. Por exemplo, essa aqui, ó, tá saindo do positivo e vai entrar no negativo. E por aí vai. E essa aqui vai sair para o infinito e entrar no negativo no infinito. Tá bom? É uma ideia meio estranha, mas é apenas por convenção aí. Então, vocês têm que gravar isso. Linha de campo elétrico sai da carga positiva e entra na carga negativa. Então aqui eu tenho uma placa carregada, conforme nós vimos anteriormente. Como esse campo elétrico, uma placa carregada. Bom, onde está o positivo? Está aqui. Então, campo elétrico, as linhas que vão representar graficamente esse campo elétrico vão ser aquelas que vão sair do positivo e entrar no negativo. Sai do positivo, entra no negativo. E aqui, se eu colocar uma carga de teste Q, essa carga vai experimentar uma força, tá bom? A depender do sinalzinho da carga de teste, é positivo ou se é negativo. Então, linhas de campo é importante, ou linhas de campo elétrico, ou linhas de campo e força, mas aqui é linha de campo elétrico. Então, é graficamente a representação da intensidade do campo elétrico de um corpo ou entre corpos carregados, tá bom? Bom, campo elétrico, natureza vetorial. Vamos ver o que acontece vetorialmente aqui. Olha só, eu tenho uma carga positiva e uma carga de teste também positiva. Então, ao redor dessa carga positiva vai ser gerado um campo elétrico e eu quero saber vai ser a força nesse campo elétrico que a partícula de teste vai sofrer. Então notem, positivo, o campo elétrico de uma partícula positiva. Então notem, o campo elétrico gerado por uma partícula positiva vão ser linhas que saem de forma radial. Por aí vai. Então você já sabe que as linhas estão saindo. Então você já sabe que vetorialmente o campo elétrico é o vermelhinho aqui, porque está saindo. Agora vamos olhar as cargas. Ambas as cargas são positivas. Logo, a força é repulsiva. Então cargas de mesmo sinal se repelem. Então a força que a carga teste experimentará devido à carga que gera o campo elétrico vai ser repulsiva. E aqui está exemplificado pelo vetor verde. Então notem, quando eu tenho duas cargas positivas, o campo elétrico e a força vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. O módulo não tem como saber, vai depender do valor da carga de teste. Mas o que importa para a gente é a notação vetorial. Então carga elétrica que gera o campo positiva e carga de teste nesse campo também positiva, nós vamos ter força e campo elétrico de mesma direção e mesmo sentido. Mas não precisa decorar, gente, é só dedução. Tem que saber que o campo elétrico gerado por uma carga positiva, as linhas são radialmente saindo, então elas estão se afastando do campo elétrico. Tá, pessoal, não precisa decorar, é apenas dedução. Você tem que saber que uma carga positiva gera um campo elétrico radialmente saindo, radialmente se afastando do centro. Uma carga negativa gera um campo elétrico radialmente entrando no centro dessa carga, tá?
vamos, e para você analisar a força, você vai ter que primeiramente saber o sinal dessas duas cargas, tá? Olha só o segundo exemplo. Carga positiva que vai originar o campo elétrico. Pô, carga positiva. Então, o campo elétrico é diametralmente se afastando. Então, tá aqui, ó. Seria assim. Está representado por essa cor aqui, meio alaranjado. Olha só, ele está saindo, ó, diametralmente saindo, então está se afastando. Mas olha só, a carga de teste agora é negativa. Anteriormente era positiva, agora é negativa. Carga de sinais contrários se atraem. Então a força que essa carga de teste negativa vai sofrer devido à carga positiva que gera o campo vai ser uma força atrativa, está simbolizado por esse vetor verde. Então nesse caso nós temos que a força e o campo elétrico têm a mesma direção, concorda? A mesma direção, inclinada aqui, porém sentidos opostos, tá? Olha que importante, mesma direção, porém sentidos opostos. Então, carga que gera o campo elétrico positiva, carga de teste negativo vai ter o campo elétrico e força, mesma direção, mas sentidos opostos, isso em termos de notação vetorial. Agora é só inverter. Eu tenho uma carga que gera o campo elétrico, agora é negativa, e a carga teste é positiva. Bom, uma carga negativa, o campo elétrico diametralmente vai apontar para o centro dessa carga. Então, pegando essa linha aqui, ó, tem a carga, o campo elétrico aqui. Então, o campo elétrico ele vai estar apontado para o centro da carga, que é esse laranjadinho aqui. E a força? Para você saber a força, você tem que analisar o sinal da carga. Minha carga de teste positiva e minha carga que gera o campo é negativa. Então, sinais opostos, força atrativa. Então, a força é atrativa e isso está simbolizado por esse vetor verdinho aqui. Novamente, carga negativa gera o campo elétrico e agora eu tenho uma carga negativa também de teste. O campo elétrico, primeiramente você vai analisar o campo elétrico. É negativa, beleza. Então as linhas de força, as linhas de campo estão entrando ou estão diametralmente em direção ao centro da minha carga. Então é simbolizado por esse E aqui, esse vetor laranjado. Então o campo elétrico está entrando. Beleza. Agora eu vou analisar a força sobre a partícula, sobre a carga teste. Bom, negativo com negativo, mesmo sinal, a força é repulsiva. Então a carga de teste vai sentir uma força repulsiva devido à carga que gera o campo e ela está simbolizada por esse vetor verdinho aqui. Tá? Não precisa decorar, só tem que saber o comportamento do campo elétrico numa partícula positiva e negativa e o comportamento da força dependendo do sinal das partículas, tá bom? Tranquilo, não precisa decorar. Bom, isso aqui é uma das mensagens mais importantes que eu tinha que passar para vocês, tá? Isso aqui vocês vão ter que pegar, porque é muito importante. Bom, pessoal, baseado no estudo aí, foi uma aula um pouco rápida, mas o conceito principal, básico, foi passado, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixe nos comentários, dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu vou responder à medida do possível. Bom, para finalizar, vou deixar para vocês aí um desafio, tá bom? Eu também deixei um desafio, um exercício para resolver na última aula de força elétrica. E eu vou resolver o exercício da força elétrica e do campo elétrico numa terceira aula, tá bom? Mas eu gostaria que vocês, caso tenham interesse, tentem resolver para que as dúvidas surjam e possamos trabalhar aí, tá bom? Então, 4 cargas elétricas, 3 positivas e 1 negativa, estão colocadas nos vértices de um quadrado, como ilustra a figura ao lado. O campo elétrico produzido por essas cargas no centro do quadrado é representado por... Bom, e aí, baseado na notação vetorial, você tem que falar como é representado, ou seja, qual é o vetor resultante, tá? Espero que você esteja familiarizado um pouco com a notação vetorial e com a manipulação vetorial. Você vai ter que usar aqui soma vetorial, subtração vetorial, decompor vetor, então aquele seno, cosseno, por aí vai. E você vai ter que usar isso, é um exercício padrão de campo elétrico. Você também poderia calcular aqui a força elétrica resultante, a ideia é a mesma. De qualquer forma, você vai ter que saber o que a gente acabou de apresentar. O sinal do campo elétrico, baseado no sinal da carga que gera o campo elétrico, como é o comportamento dele, ou seja, sai da carga, entra para a carga,
E aí você vai ter que vetorialmente chegar a uma resultante, que seria no centro desse quadrado aí, tá bom? Então esquenta a cabeça um pouco aí. Se tiver interesse, eu acho que será legal você fazer isso. Muitos exercícios são daí para cima, em termos de nível de dificuldade. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários aí, se inscrevam, curtam o nosso vídeo, dá um like aí no vídeo para ajudar a divulgação. E até uma próxima.